Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa aqui é a 24ª edição do Projeto Altar nas Ruas. Não é, Félix? 24ª. E aí eu estou sempre a perguntar no Félix, porque eu posso ensaiar em casa, mas pronto, esquece. 24ª edição do Projeto Altar nas Ruas, hoje com o tema No Xadrez da Vida. Quem move as peças? Essa é a questão relacionada com o livre-arbítrio, né? Se a gente tem livre-arbítrio e assume que se tem livre-arbítrio, temos culpa no cartório. Não há aqui que culpar ninguém. Ah, não, foram os demônios. Ah, não, porque não? Porque você tem o livre poder de escolha. Isso também te dá a capacidade de ser responsabilizado. Por isso que eu acredito, Mano G-Cru, que vamos aparecer todos no grande trono branco, no tribunal do grande, porque aqui ninguém é inocente. Não é, nosso mano? Eu vou dar a palavra ao nosso mano, que é visita. Na verdade, ele vem da província do Ambo. E o Altar nas Ruas agradece por se fazer presente aqui. Fala um bocadinho sobre você. Eu sei que vai cantar aqui umas 2 faixas, meu irmão. Muito obrigado. Dizer que eu sou Enoque Lúcio. Como foi dito aqui, venho da província do Ambo, com o objetivo de louvar a Deus aqui em Luanda e divulgar aquilo que é a mensagem bem específica que vem do trono de Deus. Na verdade, de maldade já existe muito aqui no mundo. O nosso maior objetivo como cristão, e não só, é de perfumar o mundo com o amor de Deus. E nós estamos aqui com objetivos bem traçados. Estamos agora a fazer a promoção da música Me Guiarás, que é a música oficial para a promoção, e dizer que já temos o videoclipe gravado desta mesma música. Se Deus quiser, poderemos estrear esse videoclipe no Afro Music nos próximos dias. Mas também já disponibilizamos o videoclipe no YouTube. É só ir lá no YouTube, Enoque Lúcio, escrever Enoque Lúcio, o título a seguir, Me Guiarás. E dizer que temos recebido uma interação positiva aqui em Luanda. Lá nós tínhamos uma outra imagem daquilo que era Luanda em relação à recepção da musicalidade, mas graças a Deus, fruto disso é este programa aqui que está nos receber de portas abertas e com maior motivação. Então nós agradecemos a programação e agradecemos também a Deus pela oportunidade. Nós, eu especialmente, em nome do Projeto Altar nas Ruas, me comprometo assim que ver o vídeo partilhá-lo. Não sei quanto aos outros, mas eu vou partilhar. Vou partilhar. Mano, eu acho que o palco é todo teu para brilhantar-nos então com uma faixa musical e também juntos louvarmos a Deus. Amém. A primeira faixa musical vai ser será sobre uma contextualização do texto de Lucas 15, versículo 11, que retrata a história do filho pródigo, né? Então vamos lá ouvir a história. Distante de casa eu estou, sem nenhum valor. Eu saí de casa por caprichos meus, mas o meu pai aconselhou-me e eu não quis ouvir. De casa eu saí, levei a minha herança e os princípios esqueci, e um mundo diferente do meu eu conheci. E a minha decisão de conhecer outro lado do muro, eu vou conhecer o outro lado do muro. Agora com a minha parte da herança, eu e
dos meus bens. Um mundo diferente eu conheci. Mulheres, bebidas e prazeres, até as jardadas. Amigos falsos eu também conheci. Estava cercados de interesseiros, mas quando o dinheiro acabou, eles então me fugiram. Agora sem dinheiro e sem nada, eu pensei no meu pai. Vergonha e medo estavam ao meu lado. Hesitei, mas mesmo assim avancei. De longe eu vi a casa que já não me pertencia. Eu então cheguei e o meu pai sorriu para mim. Disse: filho, vem e senta-te junto de mim. E uma grande festa ele preparou para mim. A família reunida disse: eu estou em casa onde não devia ter saído. Queria conhecer o outro lado do muro, mesmo com a minha parte da herança. Primeiro, eu não fui feliz. Princípios quebrei. Terceiro, distante de Deus, eu estava como filho, ou como filho pródigo. Meu pai recebeu-me, deu-me um novo lar, sorriu pra mim, deu-me nova chance. Este Pai é Jesus, Ele pode te salvar, não importa onde estás. Oh, 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 oh. Glória a Deus. Muito obrigado. Uma faixa musical muito abençoadora. As palmas são merecedoras, são realmente dignas. Agora sim, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Estou tão certo que Ele a sua presa. Ele quer devorar o inimigo. Ele vem, Ele vem. Ele vem para destruir. Ele vem, Ele vem, Ele vem para destruir. Mas sei que existe um Salvador, é meu Jesus, que o mundo limpou. E o inimigo consegue, aleluia, o inimigo consegue destruir. A Ele minha vida dou, porque Ele me salvou.
tu me guiarás nas sombras, no vale, nas lutas, mesmo na morte, eu sei que me guiarás. A quem temerei? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Oh. E quando o inimigo aparecer, eu sei a quem correr. E quando no vale eu cair, Ele vai me socorrer. Da morte, da condenação, da salvação, meu escudo será. Eu irei, por onde não importa se a caminhada por longe, sempre és tu que me guiarás nas sombras, ou no vale, ou mesmo na morte, eu sei que me guiarás. Não importa se a caminhada for longo, bem certo és tu que me guiarás. Eu sei que me guiarás, eu sei que me guiarás, mesmo na morte, eu sei que me guiarás. O Senhor é o nosso refúgio. Quando o mal vier, o Senhor irá nos guiar. Me guiará, me guiará. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Aleluia. Uma salva de palma ao nosso mano que do Ambo vem nos trazer esse refrigério da parte do Senhor. Ainda bem que há homens que decidiram louvar a Deus com suas vidas, né? Mas o relatório que vamos ter agora é para lá de horrores. Em tempos nós colocamos no Facebook um post, e na verdade foi a Mana Graciete que me enviou, em que falava, ela fez de forma bem detalhada os inúmeros casos de horror que foram noticiados pelos mecanismos de informação, pela televisão, acredito pela rádio, né? Eu vou passar o microfone à Mana Graciete, que ela acha que vai melhor detalhar. Um dos crimes que mais me chamou a atenção a mim é do jovem que espancou a esposa, espancou-a, deixou-lhe inconsciente, depois ateou fogo na esposa e sentou a assistir a esposa a queimar. Isso aconteceu... que província, Mana Graciete? Não consigo lembrar. Centralidade do Bengo, né? Isso são... Esse é um dos poucos, dos inúmeros que se tem por aí. Temos do pastor que espancou a esposa, deixou-lhe inconsciente, depois colocou na fossa da casa e ainda foi dirigir um culto.
né, são inúmeros casos. Temos o caso da avó que esquartejou a neta toda porque o pastor pediu um pedaço da neta que era para expulsar demônio. Temos o caso recente que está a aterrorizar a nação, e até porque é quase vizinha nossa, vive lá no Zango, que espancava a filha da empregada, torturou-a de todas as formas possíveis, né? A menina de 9 anos, e a menina está completamente desfigurada. Vamos cá fazer uma questão, tentar refletir. Essas pessoas cometem esses atos por conta da queda humana, do pecado de Adão, ou a cometem porque tem um agente externo que se deleita, tem prazer em ver o homem perverso, ou então eles são, por natureza, pessoas más mesmo, hedionda. Quem se atreve? Jacro, qual é o teu ponto de vista? Essas pessoas que cometem essas barbaridades, elas são anjos, a culpa é dos demônios, ou eles mesmos são culpados? Não é culpa dele, a culpa é de Satanás. O que é que vamos falar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente que nenhum ser humano deve deitar a culpa aos demônios, né? Digamos, Satanás. Nós temos o livre-arbítrio. É para nós decidir em que lado nós vamos. Com quem vamos andar, né? Ou negar o pecado ou aceitá-lo. E essas pessoas que agem dessa maneira, infelizmente, uns mesmos são usados. São usados por demônios, mas isso não quer dizer que a culpa seja dos demônios, porque nós temos o poder, o direito de negá-los. Ok, a pessoa passou o microfone, mano. Na tua opinião, mano, o que é que se passa? Tem 2 versículos básicos nessa questão. O primeiro versículo é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E o segundo versículo é: não des lugar ao diabo. Se alguém dá lugar ao diabo, é claro que está a abrir porta para Satanás entrar. E se essa pessoa está a abrir porta, Satanás só faz 3 coisas: rouba, mata e destrói. Se você já lhe abriu porta, ele vai fazer aquilo que ele quer contigo, porque você mesmo já lhe deu livre-arbítrio. Mano José, do ponto de vista, em torno disto, né? Temos casos terríveis, a avó que engravidou a própria neta. Estranho, hein? O homem espancou a esposa, violou e depois arrancou-lhe os lábios à dentada. Isso não estamos a falar de casos de fora, psicopatas, serial killers. Estamos a falar aqui dentro, numa nação que é 99% cristã. Com a igreja por tudo quanto é canto. Como se posicionar no meio de tudo isso? O que é que acha? O poder de Satanás aumentou? As pessoas... O que é que se passa? O inferno deixou mais cedo, ok? Glória a Deus. Pois, é assim, irmãos. Para dizer o seguinte, o homem foi dotado, não é? Da capacidade, ou melhor, o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Este mesmo homem tem a maior força no planeta Terra, para não dizer no mundo, pronto, que é o livre-arbítrio. Este livre-arbítrio, misturando ela com a semelhança e a imagem de Deus, o homem tem a capacidade de escolher tanto o bem ou o mal. Quando o homem vem a cometer, seja a ação do bem ou do mal, ele está agindo em função da estrutura que ele tem. A palavra de Deus diz-nos que sem Deus, sem Cristo, nada podemos fazer. Portanto, não é de admirar os males, as desgraças que a sociedade hoje vive. Por quê? Porque
pouco de Cristo, pouco de Deus, na sua maneira de ser, existe no coração dos homens. Eu não posso esperar, em alguns círculos, dentro e fora do círculo cristão, muitas das vezes tenho dito com os irmãos e amigos que eu não me sinto surpreendido os nossos políticos não cometerem uma ação benévola, boa. Se ele não conhece Cristo, se ele não sabe de Cristo, no máximo, uma mera atitude moral, no máximo. Fora disso, ele não tem condições de fazer algo que seja divinamente aplausível. No entanto, e é o que temos visto hoje em dia, é o que temos. Há mal por tudo quanto é canto, porque há falta de Deus nas pessoas. Isso para uma nação como a nossa que se diz cristã, levantar a ideia de que esses males evidenciam a falta de Deus é extremamente perigosa. Por quê? Vou lhe dizer porquê, né? Primeiro, muitos desses inúmeros casos envolvem indivíduos do clero, ok? Eu acho que são mais de $1 bilhão por ano que a Igreja Católica paga para indemnizar as pessoas que são vítimas de estupros, de pedofilia do clero, ok? Nós temos aqui em nosso país casos de indivíduos do clero, pastores, envolvendo-se a violarem com processo de cura. Eu conheço assim, de caso vivido de uma senhora que até temos estado a acompanhar, que o homem, o pastor, the man of God, disse que o demônio entrava em casa através do marido e a senhora expulsou o marido de casa. E na semana a seguir ele disse que os demônios estavam no carro da senhora e recebeu o carro da senhora. O que é que vamos falar? Deus também falta nessas igrejas, falta nesses homens. Falta Deus, mano. Não é Deus. Não, mas são homens de ministérios grandes. Não, é assim, olha só. Eu poderia ser visto ou entendido como sendo um pouco muito exigente, não é? Exigir que a sociedade agora tem que estar toda cristã, por assim dizer. Não. Mano, há um certo nível de moralidade, há um certo nível de bom comportamento que o homem pode ter e deve ter e já nasce com ele, sem precisar ter 80% da espiritualidade do Evangelho que temos no Novo Testamento. Por exemplo, um homem, seja de que linha ele for, um homem que se dedicar em ler o livro de Provérbios, pelo menos uma vez ao ano, comporta-se melhor na sociedade do que, quer dizer, sem precisar ter muita espiritualidade. Hoje em dia, por exemplo, faz parte do programa do governo a chamada a moralização da sociedade. O famoso resgate dos valores morais. É só isso. É dentro disso que muita sociedade que bem se comportam vivem, sem precisarem muita espiritualidade, só a moralidade, o estado moral do homem como base. O Provérbios 24, Provérbios 20, versículo 24, diz o seguinte: os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Mas a nova versão transformadora, dá essa seguinte ideia: é o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Ou seja, eu estou aqui e eu penso assim: aqueles que se dizem homens de Deus, filhos de Deus, ok? Servos e servas, e muitos deles fechados em alta hora de jejuns. Acho que Luanda já não tem mais monte vazio nesse momento. Né? Todos os montes são ocupados em tremendas orações, mas também temos ditos cristãos envolvidos em atos
bárbaros, a quem vamos chamar a responsabilidade? Satanás, demônios, a culpa do próprio homem? Quando é que... Ou será que na tentativa dele mesmo tentar dirigir os seus passos? Porque Provérbio 24, a semelhança de Jeremias 10, 23, Provérbios 20, 24, transmite a mesma ideia. É Deus quem dirige os passos do homem. É Ele que deve dirigir os caminhos. Por que tentar discernir todas as coisas? Será que nós, no desejo de querermos fazer Deus agir ao nosso favor, tiramos Deus da nossa vida? Sim. Será que o homem, nós hoje, tiramos Deus do centro, queremos nós mesmos? Porque a analogia que a gente trouxe hoje é que o xadrez, uma peça de xadrez, né? Tem as pedras, cada um com sua personalidade própria. Só não quero ser o rei. Só não quero ser o rei. O rei é o mais fraco, na verdade. Precisa ser protegido. Só tem todo o luxo, todas as vaidades, mas ele precisa a todo custo. É mesmo assim, né? É o rei que precisa, sob todas as formas, ser protegido. E aí ele precisa... Vão lá à frente, né? Eu já acho que no game eu quero estar na linha da frente. Estás a ver, né? Que faz o cheque. Ok. Agora, notem. No xadrez da vida, devemos trazer aqui a ideia, de acordo com Provérbios 20, 24, de acordo com Jeremias 10, 23, no xadrez da vida, nós somos peças. Somos meros peões. É Deus quem move as peças. Ou seja, todas as nossas jogadas, Ele é quem devia mover. E aí evitaríamos muitos males e muito sofrimento, né? Por exemplo, o provérbio diz, é o Senhor que dirige os nossos passos. Por que tentar entender tudo? Por que tentar viver dentro da tua ciência? Você acha que ao usarmos toda a nossa ciência, a nossa sabedoria, em querer fazer com que Deus haja aquilo que eu quero, cometemos barbaridade? Né? Tipo, tenta entrar na mente do pastor que matou a esposa, lhe meteu na fossa e ainda foi dar um culto. É um culto poderoso. É assim. Nesse mundo em que nós estamos, falando mesmo da parte interna que é a igreja, há uma grande luta. Nós vivemos uma grande luta espiritual, pela qual temos os filhos de Deus lá dentro e os filhos também do diabo, os servos deles. Em que muitas das vezes os seus objetivos é mesmo atacar aqueles que estão cegos na palavra. Só que nós, infelizmente, pela nossa natureza humana, não conseguimos distinguir quem é quem. Isso não quer dizer que os atos que eles têm feito devemos culpar os demônios. Não é como o irmão disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E nos foi dado o livre-arbítrio. Nós devemos decidir negar ou aceitar. Então, mas por que falha o uso correto do livre-arbítrio? Por que temos dificuldade correto do livre-arbítrio? Porque nós estamos aqui a dizer que o ser humano tem o livre-arbítrio, Deus deu o livre-arbítrio, mas a gente está a usar isso para fazer coisas erradas. A gente está a usar isso para fazer o culto do boi, né? Alguém esteve aqui e nos disse, já ouviu, né? O culto do boi. Isso é tremendo. Uma revelação que só se ouve aqui. Culto do boi. Mano Ken, eu acredito que desde o princípio, nesse caso o Gênesis, desde a partir do momento em que houve a quebra da aliança, tanto o inimigo como mais tarde aqueles demônios ou seja, os anjos, né, que caíram com ele, que encarnaram-se como demônios, ou seja, todos eles têm também uma agenda a cumprir. E há necessidade de nós, como cristãos, entendermos também isso. É assim, nós temos o livre-arbítrio, sim. Mas a partir do momento é tal qual o computador. O computador está ali, está programado para dar uma determinada resposta. Agora, depende do usuário que vai fazer, nesse caso passa a redundância, o uso do mesmo. De igual modo somos nós. Nós temos a identidade de Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Por sua vez, quando não estamos naquilo que é a posição dele, e ali eu digo dali
a importância dele ter Emmanuel, Deus conosco, a importância dele estar aqui. Ele veio pura e simplesmente ele não trouxe a paz. Ele deixou o caminho, deixou a verdade e deixou a vida. És que uma vez que tu, estando nesse mesmo caminho, é o que o Mano Ken até fez menção. Acabas por evitar muitas situações. E não é que não vais padecer, terás atribulações, sim, mas vais também saber como sair das mesmas. O inimigo, ele pura e simplesmente precisa que nós estejamos distraídos, e dali temos uma indústria bem criada. Se nós olharmos, por exemplo, a tendência que hoje a nossa sociedade está a tomar é muito, muito construída e orientada pela mídia, algo que fora do país já era normal. Eu, por exemplo, tenho experiência do tempo em que vivi fora. A primeira vez em que eu dormi tarde, 23 horas, fiquei escandalizado. Pela primeira vez, 23 horas, pornografia assim, tipo free. Se você quer dizer, se perdem, deixar os teus filhos acordados, ou se tem um televisor no quarto, tu não sabes o que a criança está a fazer. Então, tudo isso é uma agenda a se cumprir. O objetivo dele é mesmo nos distrair para então depois nos dar o golpe final. Ou seja, se a máquina estiver ali ser usada por um indivíduo erradamente... Manuzuela, está a dizer que por detrás de cada ação maléfica tem uma influência satânica, há uma indústria... A concupiscência, ou seja, os nossos... Porque nós temos desejos, em psicologia disse já, né? Desde há uma fase em que a pessoa vai descobrindo. Nós temos desejos. E como um ser humano, se nós também não sabermos como regularizar esses mesmos desejos, a sociedade se torna macabra. Só para teres noção, eu tive essa experiência também fora. Aqui na Sicaliana não é aberto, mas hoje já entrei numa igreja por engano, satânica. E na Europa, em países laicos, é normal, é a tua religião que vocês acreditam. E só para teres noção, é bem possível, não vi, mas é bem possível que por detrás também há cultos em que há consagração e há coisas que envolvem sangue, se calhar também são pessoas sacrificadas mesmo lá. E aí, normalmente esses cultos têm sempre um fundo de uso de droga, para criar aquela atmosfera e tal. Até os ar-condicionados são batizados, você está aí dentro, já está a sair, já estás numa unção. Então, é complicado. E em certa parte, se nós darmos resposta a esses desejos, se nós não termos aquilo que são as normas divinas para cumprir, a sociedade se torna num caos. E vamos depois encontrar homens que ele já tem o desejo dele. Vem mais o inimigo, que já o que ele incita, ele vai materializar. E é o que está acontecendo agora. Olha, já estamos a ter irmãos cristãos também, que já sentem que tem que ser também fundamentalista até o ponto de se auto-explodir num local onde há muçulmanos. Tá vendo? Já temos irmãos que estão a ter esse tipo de pensamento. Oh, God. Yeah. Ok, Mateus 24, 24, né? É isso, compreendo. Eu vou fazer uma pergunta que eu vejo, é o seguinte. Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ok? Ao nos fazer como imagem e semelhança, nós ficamos separados da maioria da criação, que age por instinto. Os animais agem por instinto, então não podem ser culpabilizados. Mas nós temos o poder de escolha. Esse poder de escolha fez com que a gente caísse, certo? Livre-arbítrio pode ser bênção e maldição, certo ou errado? Se imagina que você viesse só disposto a amar, não tem desejo de fazer outra coisa, só mesmo amar Deus. Te tiram essas coisas de livre-arbítrio. Não, você nasce, cresce um programa, vive um programa, obedecer a Deus, amar a Deus. Seria bem menos complicado isso, né? Mas, no entanto, Deus nos deu dignidade ao nos dar o livre-arbítrio. E que por conta desse livre-arbítrio, muitos também se perdem. Ok? Livre-arbítrio. É só bênção ou tem aí um problema também? Seria bom se a gente não tivesse. Alô? Pois, é assim. O livre-arbítrio numa contagem de 1 a 10, de 1 a 9, o livre-arbítrio é uma bênção. Há, porém, o elemento
que aqui diz humano, há uma segunda ou terceira força externa, com a sua própria agenda, legalmente estabelecida na Terra, que também quer fazer cumprir o seu plano. Não sei se vou falar mistério, mas olha, existem dois seres que se autocriaram. Nosso Deus e o mal. Deus não criou o mal. O mal veio por si. Infelizmente, este mal também tem a sua agenda. É este mesmo mal que achou caminho e hackeou o já coração perverso de Satanás. Porque se ele não tivesse dado lugar, se ele não tivesse respondido à concupiscência do alto daquele lugar de querer se entrar nas estrelas, se ele não tivesse aberto essa janelinhazita, esse outro ser que também se autocriou não teria entrado nele. Trazendo isso para a atmosfera que nós dá-se o mesmo, mano. No entanto, só para fechar, mano, razão pela qual nós, por exemplo, pais, seja pais biológicos ou pais na fé, não é? Espirituais, temos a responsabilidade de fazer o quê? De treinarmos os nossos filhos, sejam eles biológicos ou não, no caminho que devem andar. E, infelizmente, tanto os pais biológicos como os pais na fé ou espirituais estão se marimbando. Ok. Tem aqui um ponto. Eu estou a ouvir-vos a falar e vocês são unânimes na partilha da ideia de que o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. E começa assim, eu também tenho livre-arbítrio. Né? Todos aqui têm livre-arbítrio. Será que eu estou longe da influência de vir a praticar o mal que esses praticam? Ok? Porque Deuteronômio 30, do versículo 19, eu vou lê-lo até o versículo 20, por exemplo. Sedimenta a ideia de que o homem tem sim culpa, sem possibilidade de culpabilizar Satanás e suas forças. Yeah? Essa história de que não são os demônios que me fizeram, irmão Félix, me perdoa. E Deuteronômio começa já a deixar claro que não é bem assim. E nós vamos ver também em Atos 5 que também Pedro deixa bem claro que temos culpa e devemos assumi-las e ser responsáveis dela. Vê o que diz Deuteronômio 30, versículo 19. Hoje eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Ou seja, os céus e a terra são testemunhas dos nossos atos todos os dias. Não vamos aqui falar, não, a dama que me deste, que não me atendeu bem, por isso que eu fui na rua, né? O homem com quem me casei não é bom, por isso que eu fui na rua. Temos uma nuvem de testemunhas, segundo a Bíblia. E ela até nos dá uma dica, Manuela, vê a dica aqui. Deus, já nos fala, o que você deve escolher? Acho que o pai já sabia que nós vamos o tempo todo escolher, mas ele fala assim, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Ok? Mas parece que nós o tempo todo escolhemos a morte. Esquecemos que escolher mentir é, na verdade, escolher a morte. Que escolher o adultério é, na verdade, escolher a morte. Escolher prosperar por conta do sofrimento alheio é, na verdade, escolher a morte. O que eu devo fazer para estar longe dessa influência maligna que até pastores levam a cometer crimes, homens que a gente já respeita, né? O que eu devo fazer para estar longe dessa influência? Para falar assim, eu não vou cair nessa. Para eu escolher a vida o tempo todo. Para não acordar, na verdade, já escolhi a morte e nem dei conta. Ok, mano, é assim. Como pastor ou como pessoa normal, não é? O homem é um ser volátil. O homem muda. O homem sofre metamorfoses. O homem altera. O cristão também, o que já é guiado pelo Espírito Santo, que está sempre em contato com a Bíblia, vamos começar mais a virar assim, tipo folha levada ao vento. A palavra chama-nos a atenção
a mantermos-nos tal enraizados em Cristo, tal maduros em Cristo, para não sermos levados em qualquer vento de doutrina. Agora, a questão é essa: o que é que eu devo fazer para eu ficar como uma árvore plantada junto? Porque a Bíblia diz que nós somos árvore, e a árvore não Somos vive um, trocando sim. de lugar. Exatamente. Desculpa, só o raciocínio. A pergunta que devemos remeter a nós mesmos é se de facto somos mesmo. Porque uma coisa é tu pensar que és e a outra coisa é tu seres. O arroz é arroz. Olha, eu passei uma situação em casa com a minha bebê, só tem 1 ano. Ela me pediu bang bang, eu lhe dei chips. A miúda entrou em berro e eu não estava a entender. Eu te dei, depois mais tarde eu estou olhando o pacote, é chips. Eu disse, essa bebê já entende. Quer dizer, ela sabe o que é. Há necessidade de nós sabermos o que é que nós somos e não tentar criar. Porque... Nós tivemos aqui há 2 semanas atrás e o tema foi a crise da identidade cristã. Você acha que a igreja está em crise de identidade? Não sabe o que é chips, o que é bang bang? Muitíssimo. Em base a isso que disse Somano, nós temos que saber se o que estamos a ser alimentados vem do alto ou de baixo. Mas isso coloca em crise muitas, porque dizia Jefferson Pilar na sua música Laodiceia, diz ele que a igreja hoje trocou o evangelho pelo entretenimento. O altar hoje virou palco de vaidade. E numa escala de 1 a 10, como está o ministério em Angola? Muito mal. No mundo, muito mal. Muito mal. Também são imaturos na fé e tal. Muito mal, mamãe. Se você tiver alguém que está lá fora, que quer procurar uma igreja, que conselho você lhe daria para ele anotar como pontos centrais, que é para ele aprender algo do alto e não da cabeça do outro? Porque a Bíblia diz que nesse momento, nos últimos tempos, os homens buscariam mestres que dariam lições ou pregações que fariam comissões no ouvidos, mas no entanto eram vãs filosofias longe da palavra. E acha que essas vãs filosofias, esses cultos, esses reavivamentos, há muito reavivamento agora, né? Sim. Bem contrário do reavivamento bíblico. Há muito reavivamento agora, mas que na verdade as almas continuam mortas e a praticar coisas horrendas que a igreja do 1º século não participou. Exatamente. Tanto não é reavivamento, que se formos no livro de Atos e lermos o currículo do que é chamado a reavivamento lá, não o que a igreja cá faz, não o que fazem cá hoje. Reavivamento, primeiro, viver e obedecer e andar na doutrina dos apóstolos. O partir do pão, a comunhão, o amor, a inexistência do ódio, da inveja entre os brethren, entre os manos. Hoje é mais fácil encontrar inveja na igreja do que fora. É mais fácil encontrar concupiscência em casa, aqui onde estamos, que fora. É triste. Triste, manos. Estamos a falar... Acabamos viajando, mas ainda a gente está dentro disso. Será que os nossos líderes são usados por Satanás? Ou ele mesmo, de propósito mesmo, não tem nada influenciado? Ele mesmo que está a fazer isso, tem uma meta. Ou os nossos irmãos que... E é triste. Nós tenho um irmão, desculpa, vou dar já a palavra só para dar a ideia. Apareceu na igreja, fato e gravata, prometeu vender o terreno, era consórcio e não sei o que, a irmã conheceu-a. Contou-nos essa irmã, Félix, aquela que infelizmente lhe haviam recebido o carro. Graças a Deus já conseguiu reaver o carro. Ela disse que fez negócios com o irmão de gravata e tal, que orava o caía no chão, estava sempre a cair no espírito. E logo que pegou dinheiro, o irmão desapareceu, nunca mais veio. Esse irmão foi usado por Satanás ou ele se usou sozinho? Vamos. Caía, ué. Ele se usou sozinho. É assim, em uma das mensagens do Billy Graham, ele disse algo. Todo aquele homem que cai sendo reavivado e levanta sendo o mesmo, esse não foi reavivado, simplesmente caiu por emoção. Porque o reavivamento é você cair na presença do Espírito Santo e quando você levantar um novo homem, que as pessoas quando olharem para ti vão te falar, essa aqui mudou. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mano. O que é que você tem feito para evitar ser influenciado ou se usar, em vez de permitir que Deus te use? Que no xadrez da vida você é apenas um peão, não quem... Fala provérbios, né?
Provérbios 20, 24. Por que tentar discernir? Por que tentar você mesmo dar o checkmate? Por que tentar você mesmo mover a peça e não permitir que ele mova você? O que é que você tem feito para impedir com que você se mova? E Deus mova você. Primeiro, eu aprendi algo desde pequeno, que a Bíblia é aliança em tudo. Se você afasta um instante a Bíblia da tua vida, naquele instante que você afastar a Bíblia da tua vida, vai ser o instante que Satanás vai pegar a tua vida. Aí você vai parar de viver segundo a Bíblia e vai viver segundo o Satanás. E eu prefiro viver mais segundo a Bíblia do que viver segundo a Satanás, porque tudo que Satanás te traz é bom, mas o fim é malicioso. Ok. Eu vejo. Temos um tema que estamos a preparar. Perturbados e perturbadores. Com frequência, os perturbados perturbam os outros. Se você estiver no ministério onde o líder é perturbado, tua vida, por mais vai ser bagunçada. Você vai ser perturbado. Ideias, sonhos, visões. E a questão é que a gente traz aqui é Isaías 48, versículo 18. Vou só dar uma leitura e pedir para os manos também, né? E fica aqui o ponto-chave. Isaías 48, versículo 18. E eu acho que todos os crimes, todos os atos bárbaros do homem, nascem fruto da inquietude da alma. Ou seja, ele está inquieto por alguma coisa que quer automaticamente, ele quer que seja já, né? Por isso, Salmos 37 nos aconselha a termos paciência e a esperar e não ter inveja dos perversos que prosperam. Salmo, paciência, espera no Senhor, não se apocanta com o ímpio que prospera. E eu vejo que o ato de inventarmos culto do boi, por exemplo, 13 semanas da bênção celestial, todos esses atos que a gente vive criando todos os dias, é fruto da inquietude da alma, a ausência da verdadeira paz, do verdadeiro shalom. Hoje me mandaram um Shabbat Shalom, meu irmão Félix. Valeu. É necessário lembrar que precisamos dar descanso à nossa relação com Deus. Isso quer dizer, com o mundo, na verdade, e repousar no Senhor. E a gente não faz isso e ficamos inquietos. Vê só Isaías 48, versículo 18. Diz o seguinte: se tivesses dado atenção aos meus mandamentos e princípios, então seria a tua paz como um rio calmo e a tua justiça como as brancas fortes ondas do mar. Por que é que o crente ainda se encontra envolvido nesses atos ilícitos, nesses atos bárbaros, que a gente devia falar que isso é o mundo? Portanto, para nós o mundo é a forma como o outro vestiu, a música que o outro está a cantar, não a ausência de paz e o envolvimento com desejos dessas coisas. E o pior é que muito dessas coisas viraram nossos sermões. As pessoas estão inquietas porque não tem um carro do ano, não é, Félix? Enfermidade financeira, né? Falaram de um irmão que tinha um galinha rija, que você espiritualmente é enfermo porque nem ideias é carro para cristão. Como vai ser esse irmão numa oportunidade no emprego de pegar uma soma grande e pegar o carro do ano e mostrar também que é abençoado? E alguém já me disse que Satanás te convence que vai dar certo, só não te ajuda a resolver o problema. Como é que esse irmão que ouve isso vai resistir ao ato de roubar uma soma grande? Isso é um bocadinho complicado. Os irmãos, os pastores que pregam esse tipo de... ou que usam esse tipo de pregação, infelizmente, eles conhecem a nossa necessidade. E para aqueles que estão cegos mesmo na palavra, eles vão seguir não a palavra, é a prosperidade. Aí é que está a grande queda de muitos irmãos e o sucesso de alguns pastores, é que disse daquela hora que muitos deles trabalham mesmo com o inimigo.
E outros deixam-se cair pela vaidade. Outros deixam-se cair pela vaidade, porque entre eles também é uma guerra. Quem tem o melhor ministério? Entre eles há essa guerra também. E o nosso Deus deixou-nos um guia. Além de ser uma carta, é um mapa que nos leva mesmo até os céus. A paz que Cristo nos deixou, nem a paz que o mundo nos dá. Porque esse mundo não tem nenhuma paz. Não tem condições de nos dar a paz. Apenas é o diabo cegando-nos com um pano preto, bonito, brilhante, por causa das luxúrias, né, que o mundo tem. Não vamos criar, não é a intenção desse tema desculpabilizar Satanás. Ele tem sua culpa no cartório, mas, como dizia o outro, não é por cada martelo que o outro deu no dedo que é culpa de Satanás, né? Contaram uma história assim, uma alegoria, né? Que o pastor ia passando e viu Satanás a chorar. Ele foi lá e perguntou: "Oh, Satanás, mas nós ainda não estamos na reunião de intercessão, estás a chorar por quê?" E Satanás, muito triste, dizia: "Eu estou triste, na vossa igreja tudo é só eu. Ele fez sexo antes do casamento, engravidou, mandou a moça abortar, a moça morreu, é Satanás. O outro estragou a mão porque enquanto pregava olhou para a moça de mini saia, a culpa sou eu, é Satanás. Será que eu mesmo sou Satanás de tudo? Os vossos desejos também não vos impulsionam por isso?" Né? E eu sei que no pano do fundo atrás tem Satanás. Satanás pode criar uma mentira para combater uma verdade, dizendo que essa verdade é a mentira, né? Ou ele então criar duas mentiras, uma mentira que combate a outra mentira só para provar que a mentira dele é a verdade. Yeah. Só a verdade, né? Eu vou tá escrito, Mano Zuela, vou te dar já a palavra para a Zuela daqui a pouco. Vamos só deixar o GLS que vai nos abençoar com uma canção. GLS, diretamente das profundezas da Cat Music. Sinto muito por tudo aquilo que aqueles covardes te fazem, pois tu és um diamante que precisa ser lapidado e tratado com carinho e dedicação. Mas com esse teu comportamento, tu só atrais aqueles que querem sexo, carinho e amor não. Acredita. Acredita. Mulher, não sou teu juiz, mas cheguei e fiz. Fico triste quando és descartada. Parece que eles te veem como objeto, mas também como não, se não te valoriza. Com os homens quem fazer competição pra saber quem bebe mais, quem fuma mais. Eu choro quando te tratam como garota de programa pelo teu namorado que tu juras que te ama. Dói ver que abandonaste a escola por causa das festas. Não ouves ninguém, queres ir mais além. Essas roupas curtas que tu pensas que realçam, na realidade faz o homem te ver como uma vagaba. Achas que as mais gostosas que todas só te veem como uma simples prostituta. As discotecas ficaram a tua segunda casa. Todos os dias vários carros parados na tua porta. Parece um parque de estacionamento onde todos tocam o teu corpo até com uma simples cervejas. Eles te levam, eles te levam. És preciosa pra mim. És a mãe que encontrei. Carinhosa, atraente. Ame e valoriza a tua mulher. Quem te ama não te manipula pra estar contigo na cama. Quem te ama te defende. Mostra sempre presente e se orgulha da mulher que tem, bonita ou feia, paralítica ou aleijada. É tua e ninguém pode julgar, homem. Parem de seduzir as mulheres. Não quer saber mesmo se ela te diz que já tem alguém. Homem,
Ama a mulher que tu tens, dá carinho e atenção. Esteja sempre presente em qualquer situação. Seja o herói dela, acredita, mano, ela é tua mulher. E tem pessoas que querem essa mulher, tanto bates não a defende. Tem homens que quer fazer dela sua rainha e tu ainda brincas de armas de paixão. És preciosa pra mim. És a mãe que encontrei. Carinhosa atraente. Ame e valoriza tua mulher. Ok, muito obrigado, GLS, com o tema que a mulher, né? Mas então vamos a voltar ao tema Manuzuela. Por favor, não precisa passar o microfone a Manuzuela, estava aí estava aí a pintar o quadro. Nós falávamos que nós não estamos aqui, sim, podem comentar também, não estamos aqui para desculpabilizar Satanás, ok? Sabemos que ele é o pano de fundo, mas que nós abrimos as portas, nós abrimos as portas, por isso é que todos nós vamos aparecer no dia do julgamento para prestar conta do que fizemos com a nossa vida. Agora, o que fazermos para impedirmos que Satanás tenha poder de controle sobre nós? Afinal de contas, até Pedro quase que foi marionete dele, quase que se deixou ser usado por ele. Que na verdade, eu vi uma foto no Google onde tinha Deus de um lado, Satanás do outro lado, a jogar em xadrez. E foi o que me inspirou para tentarmos construir esse tema. E a primeira imagem do tema que o Félix tinha usado, né? Tinha umas garras estranhas a jogar em xadrez. E a ideia que eu trago é que eu não posso dirigir a minha vida. Isso é que eu coloco na minha cabeça, que eu não posso, né? Se não tiver pautado nas escrituras, eu não encontro realce para fazer, não obrigo a ninguém para fazer, nem eu me coloco a fazer, nem me culpabilizo com isso. Acho isso. Se permitir Deus usar, é assim que eu percebo. Vocês podem dar o vosso ponto de vista, é assim que eu percebo como é ser usado por Deus. Permitir que a palavra seja luz e lâmpada para os pés. Para mim isso é ser usado por Deus. Então eu pergunto, como vou tratar os meus filhos? Como vou tratar a minha esposa? Como vou tratar os meus amigos? Vou pegar esse padrão e assim eu coloco na minha cabeça que estou a ser usado por Ele. Porque eu posso cometer, afinal de contas foi há mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, ou mais de 3.000 anos atrás, que Jeremias falou que não é do homem que anda a dirigir os seus próprios passos. Isso me traz aqui a ideia de que qualquer indivíduo que tentar por meus próprios, ciência humana, dirigir sua casa, seu emprego, seu ministério, sua família, seus relacionamentos, está condenado ao fracasso. Zuela, concorda com isso? Indivíduos que tentam dirigir ministério, casa, família, em sua própria ciência, descartando a Bíblia. Isso nos remete também a uma questão de que tipo de sucesso é que nós estamos a falar. Porque eu posso ter um sucesso ao olho dos homens, quer dizer, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho um bom emprego, sou um jovem até exemplar, só para ter noção. E uma vez eu e o Mano Ken já estávamos a conversar sobre isso. Há pessoas que já são, ou seja, já têm um caráter bom, fazem caridade, mesmo sendo a igreja, fazem caridade e têm uma vida mesmo também já estável. Ou seja, conseguiram ouvir aquilo que os seus pais desde a tenra idade lhes orientou e conseguiram fazer formação. São pessoas, digamos que não leigas, estão lá, mas não têm Cristo. Descartam, pura e simplesmente. Aos olhos do homem, ele pode parecer ser uma pessoa com sucesso. Mas o sucesso dele
é terreno. E nos remete ao homem, ao jovem rico que encontrou-se com Jesus. Ele disse, sim, mestre, mas eu fiz A, B, C, D, e eu dou. E Cristo, aí é onde chega. Cristo lhe colocou ao teste. E muitos de nós, muitas das vezes, somos colocados ao teste. Quando sentimos, porque o erro humano é esse. Quando nós sentimos que, ou seja, sentimos que estamos a fazer as coisas não para engrandecer o nome de Deus, mas para nos engrandecer. Porque ele ficou muito no eu. E eu fiz, mas eu fiz. Então Cristo lhe disse, então, pegues tudo o que tens, vende, né? Pega na tua crise e follow me. Aí o homem viu, mas até ali também estás longe, né? Isso porque Não sei se se estás a calhar, entender. Estou a entender, é que o modelo dele de seguir a Jesus não era modelo bíblico, era modelo... Ele era bom, ou seja, ele até tinha sucesso. Ele até, se fosse um homem nesta época, aos olhos de muitos, poderiam dizer, esse homem é íntegro. E se morre no óbito dele, todo mundo ia falar bem. Mas Deus próprio, Emmanuel com ele testou. És íntegro? Sim, well, let me see. Demonstra-me. Seja mesmo íntegro. Paia tudo que tens, pega na tua cruz, follow me. E o homem O Mano Félix que pinta 10 também. passos atrás e saiu a correr também. Ok. E ele estava a falar com o jovem mais rico que ele. Jesus tinha 33, é jovem. E era o dono do game, era mais rico. Eram 2 jovens ricos. Félix. Eu quero dar uma opinião tendo em conta o que estava a se falar agora. Existem pessoas que não são cristãs conforme, talvez até nem religiosos. Não são religiosos, não fazem parte de religião alguma. E têm um caráter que quando olhamos para as escrituras sagradas, é um caráter aceitável, é um caráter bom. Porque Deus, quando fez o homem, Deus deu tudo isso ao homem. O que entrou foi a perversidade. O homem ele foi feito bom. E relativamente ao sucesso, nós temos que levar em conta, né, existem 2 tipos de sucesso. Nós temos o sucesso diante dos olhos humanos e temos aquele sucesso que se vai consumar quando Cristo voltar, que é a vida eterna e bem-aventurada. Então, aí nós precisamos olhar o que é que Cristo veio fazer, para não fazermos confusão. Antes de Cristo ir ao Calvário, vir como homem, ir ao Calvário, já existiam pessoas que não eram cristãs e com um comportamento que ele próprio aprovava. Por isso é que em várias parábolas ele falou muito dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que estavam na parte norte de Israel, das 10 tribos que se perderam, que se misturaram com as nações em suas prostituições e foram espalhados e por aí. Mas nós vamos ver Cristo em suas palavras, em suas parábolas, muitas das vezes a falar bem dos samaritanos, por causa da postura de vida, né? Então, isso aqui traz sim um certo tipo de sucesso. Se ele não rouba, você não vai lhe ver aí para a cadeia. Se for injustamente, será justificado, a justiça vai apurar e vão ver que é inocente e vão soltá-lo. Se ele é alguém que não anda à toa em relações por aí, então ele começa a ficar em relações sexuais ilícitas, então ele fica livre de um monte de doenças que há por aí, ao menos que, sei lá, né, talvez de uma outra forma, que não é a forma mais comum de se apanhar as doenças que ele pode contrair, talvez. Suponhamos que você vai ao médico e ao receber uma injeção, já houve alturas em que aqui em Angola, pelo que eu saiba, eu tenho um tio que é médico, eu vi ela ferver as agulhas, fervia, porque não havia muito material, a agulha que já usaram nesse, usam naquele. Suponhamos que uma agulha não seja bem desinfetada, você pode contrair a mesma doença, né? Então, a palavra diz assim, cada um é tentado segundo os desejos do seu próprio coração. Por isso é que nós vamos ver que, poxa, eu sou cristão assumido, né? Vou dizer assim, assumi que sou cristão perante a sociedade, mas caio em situações em que uma pessoa que não é cristã não cai. Por quê? Porque se calhar aquilo é o que o Zuela disse, pessoas que agarraram o conselho que os pais deram, o pai deu bons conselhos, ele agarrou aquilo, ele fica longe de certos desejos. Nós temos muitas pessoas que ele não é cristão, mas está
fora da luxúria, ele está nem aí. Eu me lembro, nos anos 2016, uma vez eu e um boss que eu tinha na altura, fomos a uma reunião com um senhor, e o meu boss da altura pegou já os telefones dele, os Samsung, na altura era aqueles abre e fecha que estavam a bater, um bem grande, abriu já. Chegamos na casa do senhor, sentamos, e o meu boss era da igreja. Ele e eu, nós os dois da igreja. Na casa do outro, sentamos já, ele pegou já os telefones dele, pousou já por cima da mesa. Quer dizer, para o dono da casa ver, não, esse gajo, sim senhora, esse é um grande empresário, né, de sucesso. O próprio senhor, realmente, só a casa dele já indicava que ele era milionário e vivia no Alvalade. Ligaram para o senhor, não, Talatona na altura. Ligaram para o senhor, quando o senhor puxa o telefone, era o Nokia Lanterna. O meu chefe ficou escandalizado. Então é alguém, mano, que... Então cada um é tentado segundo o desejo do seu coração. Por isso é que vamos ver pessoas lá fora que não são tentadas em certas coisas. O diabo sabe que não vai apanhar nada. Apesar dele não ter Deus, não tem como, não faz parte daquilo que são os seus desejos, intentos, a concupiscência dos seus corações. Então precisamos, né, saber levar em conta os dois tipos de sucesso. Há um sucesso que só se consuma quando Cristo vier, que é a vida eterna e abundante. E foi por causa desse sucesso que Cristo foi ao Calvário. Exato, para que um dia a gente pudesse ser glorificado. Exatamente, ter uma vida eterna, não só eterna, e abundante, né? O termo que é usado, acho que é Getterson, uma coisa assim no grego, que não sei se estou bem certo, que é usado para a ressurreição geral, por exemplo. Ela diz ressurreição para uma vida bem-aventurada e eterna. Bem-aventurada e eterna, porque você pode ressuscitar agora, né? Temos visto uns relatos aí. Bem, mas pronto, vai. Está aí no outro game. Mas são pessoas que vão voltar. Muitos... Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. David, os ressurretos de Mateus 27 voltaram a morrer. Hebreus 11:35 fala, né? Daqueles que ressuscitaram e preferiram morrer como mártires. Então, é isso aí. Os intentos dos nossos corações é que vai permitir, então, ou então vai abrir a porta para Satanás mover as nossas peças, né? Oh Deus, yeah, porque nós podemos pôr barra a Deus por causa dos intentos dos nossos corações. Yeah. Há versículos que não queremos ler, nem queremos que nos abram. Tiago 1:27 riscaram do Gospel Game. Mas pronto, acho que consegui passar alguma coisa. Sim, passou. Né? Muito bem, muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Tem uma história que não pode ser minha nem sua. Azuel. Vamos ler agora Atos 5. Atos dos Apóstolos 5, versículo 1. Essa história, infelizmente, pode ser a nossa em algum momento das nossas vidas. Por mais sábio que sejamos, por mais maduros espirituais, estamos todos susceptíveis de cometer esse erro. É por isso que eu não coloco nenhum ser humano acima do lugar dele de ser ser humano. É verdade, nunca vão me ver estender tapete, lavar tapete, colocar alguém nas costas. É só homem. É só homem. Enquanto ele estiver aqui, longe da glorificação, ele pode em uma linha, em um segundo ser usado por Deus, e no outro segundo, o mesmo cara ser usado por outra força externa. Então eu já tomo muito cuidado. Vamos mesmo só ser brada, andar junto. Não quero ser líder de ninguém. Porque, vê só, Atos 5, versículo 1, diz assim: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois vendê-la. O dinheiro também, depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Vemos aqui o wonderful. Isso é wonderful. Vê, cabe a mim, assim,
dirigir como quiser sua casa, dirigir como quiser seu dinheiro, seu carro, sua família. Mas que nesse processo você não precisa envolver o Espírito Santo, envolver Deus nos teus atos ilícitos, nas tuas mentiras, nas tuas concupiscências, nos teus desejos que, em sua maioria, são conseguidos de forma ilícita. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar que vocês se exprimam em estilo livre, vou dar 5 minutos de cada, que estamos quase a encerrar. Quais são os perigos de nós tentarmos nós mesmos dirigir as nossas vidas? Porque nós temos métodos que são contrários aos métodos de Deus. E como cristão, todo o nosso ato indiretamente afeta Deus. Paulo diz assim, é por causa de muitos que vivem de forma desonrosa que o nome do nosso bom Deus é manchado. E era isso que Pedro estava a tentar, porque Deus baniu na hora para que o temor se espalhasse àqueles que estavam a construir a igreja, os pilares da igreja. Que aqueles poderiam mentir à torta direita quando quisessem e por causa disso manchassem o nome de Deus. Nós assistimos o programa do Capingano e vimos aquela menina que ficou do jeito que ficou por conta daqueles que mancharam o nome de Deus. Ela diz, né? Metemos aqui o áudio, né, Félix? Eu estou assim porque lobos em pele de ovelhas chegaram primeiro na minha vida. Ela admite que há ovelhas, mas acredita que na sua vida chegaram lobos. Qual é o perigo de nós mesmos, com os nossos desejos deturpados, tentarmos dirigir nossas vidas? Porque eu acredito que quando eu tento dirigir minha vida, ainda que os meus planos sejam bons, Satanás vai encontrar uma forma de deturpar. Zuela, no teu ponto de vista, quais são os perigos que podem vir de uma vida dirigida por nós mesmos? Ok. São vários. São vários. Porque a partir do momento em que nós vamos nos dirigir com o nosso pensar, sem antes termos uma orientação espiritual, sem um estudo de viabilidade, porque também não é tu podes pedir uma orientação, mas se for aquela de ouvir só o teu pensar, às vezes dentro do teu pensar também ficas, né, embaralhado e acabas por fazer também a tua vontade. São vários. A minha humilde opinião é a que nós devemos em tudo, e eu digo em tudo que nós fizermos, remetermos àquilo que é o espelho deixado por Cristo. Não é fácil, é um desafio. Mas eu acredito que, como ser que somos, e Deus acaba por nos dar também esta oportunidade de escolher mesmo, é para entender até que ponto nós estamos capacitados para um determinado legado dele. Porque mesmo se nós remetermos àquilo que são os projetos de Deus, desde Moisés, que teve que fazer a transição do povo, vamos entender que Moisés também, em muitas situações, por não entender Deus, ele quis fazer o eu acho. Tinha que ser. Mas em todo momento em que Deus lhe falava, oi, é a minha vontade. O povo aí, quando estava aflito, prestes a fazer a travessia, ele olhou para o mar e pai, aqui, levanta o cajado, ué. E ele, mas aqui. Quer dizer, ele não quis. Mas a partir do momento em que ele deu ouvir, o projeto de Deus se materializa. Eu acredito que todos nós fomos criados para um único propósito. E esse propósito, quem delineou é o grande arquiteto que é Deus. Mas a partir do momento em que nós nos aperigamos em pensar, em fazer o nosso eu acho, pode até parecer que deu certo, mas vai dar errado. Até mesmo na questão da formação. Eu acredito que mesmo quando estamos a estudar, tal e qual hoje, em alguns países desenvolvidos, já chamam psicólogos para te orientar. A necessidade de tu sentares e orar, pai, o que é que tu quer? Se calhar o pai não quer que tu faças o ensino superior. Eu estou a dizer, se calhar o teu legado não é aí. Há um chamado específico para ti e ele vai te dizer, faz. Numa primeira fase até assusta. Mas pai, é aqui onde ele quer. Tem pessoas que foram feitas como chave 10, mas ele quer se comportar como uma chave inglesa. Deus se te fez 10, ele sabe a importância de tu seres a chave. Aí vais meter já o meu acho na outra, mas que eu sirvo nesta porca.
Estás aí lá em nada. Estás aí lá em nada. Tu és chave 10, camarada. Deus te fez 10. És importante. Tá vendo? Tá vendo? É por aí. Mais 5 minutos, acho que esgotou. Obrigado, mano. Sim, mano, Santa. Ok. Graças a Deus. Manos, velho, desculpa, só tem uma música para nós, hein? Para encerrar já. Não pode mais contar. Isso é para preparar. Graças a Deus. Pois, então, é assim, mano. A palavra de Deus diz-nos claramente que os caminhos de Deus são perfeitos. Os nossos não são. A palavra de Deus diz-nos que em Salmo 127. Pois. Salmo 127. Exatamente. Né? Que se o Senhor, se Deus não fazer parte, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bom, glória a Deus. Então, é que se Deus não se fazer presente no dia a dia do ser humano, seja com ensinamentos propriamente espirituais ou com uma boa moral. No livro de Malaquias 2:3, depois daquele resumo todo sobre o divórcio, aquilo tudo, o Senhor diz, olha, uma das razões pela qual eu exijo que sejamos fiéis à mulher da minha, à mulher, ao homem ou à mulher a qual ele foi testemunho, é para que desta relação nasçam filhos piedosos. Crianças que você não vai precisar impor em mão, já vai nascer bem. Já vai nascer limpa. Crianças com facilidade de adorar ao Senhor. Hoje em dia, é tanta mistura, no mesmo livro, é tanta mistura. Um que mata a mulher, outro que envenena o marido. Quer dizer, que entanto, e a sociedade vai dando as cambalhotas de mal a pior. Indo ao ponto, é o que é preciso. Se é possível, não é isso? Os males que podem advir de uma vida onde você dirige por meios próprios, segundo o teu conhecimento. Todo o mal possível. O homem não tem como dar certo, sim. O homem não tem como dar certo sem ele ter uma boa moral como base, princípio, não é? Porque a boa moral, tudo que o livro de Provérbios nos dá, tudo aquilo já vem dentro, vem dentro da... Desculpe, só para fazer lembrar que Provérbios já é um conjunto de estudos dado para construir um rei. Uhum. No final você pode ver a mãe do rei Lamuel a falar, Lamuel, guarda bem essas palavras. Exatamente. Para um rei. Para um rei. Então, o ser humano, com toda a estrutura, né, com tudo aquilo que está em Provérbios, que tem pouco de espiritualidade. Provérbio tem muito pouco de espiritualidade. Ali é como nos comportarmos e como sermos dentro de uma sociedade. Como ser bom para com o irmão, aquilo. No entanto, é que, olha, o ser humano precisa de Deus, senão todo o erro possível. O homem sem Deus vai dar a Hitler, vai dar a Mussolini, vai dar, quer dizer, a todos os grandes nomes que o inimigo, infelizmente, conseguiu usá-los como instrumentos de dor e sofrimento. Isso, não se esqueça que citaste personagens do que a gente sabe do mundo, né? Mas também nós temos personagens de dentro que sem Deus vai dar a oh meu Deus, esqueci o nome do indivíduo, a Marshall Elpa White, que 300 e tal pessoas da igreja ele convenceu a beberem veneno, depois outros a se queimarem para depois subirem ao céu. Vai dar aquele líder que matou 997 pessoas, uns a facas, uns a tiros,
né? Mano, Hum. escuta. Mano, Yeah, Johnny. Jim Jones, ok, obrigado. Jim Jones. 997 pessoas. mano, esses nunca foram de Deus. Nunca foram de Deus. Se os outros que vão erguer, que estão a erguer grandes templos, que estão a libertar, que estão a curar, que estão a fazer grandes milagres, não são conhecidos e não serão conhecidos Por Deus. esses. Uau. Zuela, estavas para falar algo? Eu quis fazer menção. Olha só, vamos olhar, por exemplo, para Salomão. Aham. Tão sábio que era. A partir do momento em que ele começou a corromper-se por causa da concupiscência, para ver em que ponto ele depois acabou de ir até o ponto de construir até templos, não para o Deus que lhe deu o tudo que ele obteve. Está vendo um exemplo vivo de um homem que nós hoje, para ouvir a voz de Deus, muitas das vezes fica no subentendido, mas esses homens ainda tiveram o privilégio de ouvir na primeira pessoa. Está vendo? Só para entender em que ponto, quando nós usamos o nosso eu penso, o quão perigoso é para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Kenny, Sim, Graciela. Oh, desculpa, não havia visto. Ficou calada o tempo todo. Mãe, arrebenta conosco. eu encontrei aqui algumas passagens, né? Aham. E Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração. Né? Diz que, deixa eu ver, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Também estamos a falar de que muitas das coisas das nossas ações é fruto das nossas concupiscências, os desejos dos nossos corações. E Gálatas 5, a partir do 16, diz que: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Aqui conseguimos ver que há uma luta todos os dias entre a carne e o espírito e que às vezes somos vencidos pela carne em vez de obedecermos o espírito. E aquela hora o Félix falou também sobre que cada um é tentado segundo o desejo do seu coração. E Tiago 1, a partir de 13 diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E acho que tem aquela outra passagem em Provérbios que fala sobre instruir a criança no caminho do Senhor desde pequeno, para que quando crescer não venha se desviar das suas veredas. Então nós conseguimos ver que se muitos de nós fôssemos instruídos desde pequeno nos caminhos do Senhor, nós não teríamos a sociedade que temos e não chegaríamos a fazer tamanhas coisas horrendas que temos visto hoje na nossa sociedade. Ok. No xadrez da vida, quem move as peças? Nós falamos que... o Félix vai dar também um contributo. O Zuela há pouco tempo fez referência ao rei Salomão, né, que era um dos homens mais sábios, né, ou mais sábio até, né, mas que por desviar-se dos caminhos do Criador acabou erguendo até altares, né, em que se adoravam deuses estranhos que os seus pais não conheceram. E eu queria pegar isso para voltar um bocadinho naquele ponto que estávamos a falar de pessoas que, diante da sociedade, eles são bem-sucedidos por viverem moralmente de forma correta, né? E serem bem-sucedidos, mas aí agora temos um ponto muito importante, que é: ele pode ser bem-sucedido aos olhos dos homens, mas por conduzir a sua vida de acordo com o seu eu, ele se torna numa pessoa que ofende o Criador todos os dias. Todos os dias. E de forma inocente, mas acaba... Há uns que acreditam na existência de um Deus e ainda assim o xingam. Mas tem uns que não acreditam, mas ainda assim acabam erguendo altares, né, ou promovendo
eventos, circunstâncias, situações que ofendem o Criador da humanidade. Então, era isso que eu queria dizer. Pessoas que são bem-sucedidas por terem um comportamento bom diante da sociedade, por terem acatado os conselhos dos seus pais e por dirigirem as suas vidas de acordo com o seu eu, humanamente falando, aparentemente está bem, mas por trás são pessoas que ofendem a Deus todos os dias. Porque se nós somos cristãos, atropelamos todos os dias, mesmo tendo em mente, né, levando sempre em conta a palavra. Imaginemos agora aquelas pessoas que não conhecem as palavras, né, literalmente do Criador. Né? Obrigado. No xadrez da vida, quem move as peças? Por quê? Xadrez, dizia um sábio, que é um jogo. Ele dizia, é muita ciência para um jogo e muita vida para a ciência. O xadrez, quem joga xadrez... Ontem até eu e a minha esposa estávamos a assistir um filme sobre Bob Fischer, um dos melhores jogadores de xadrez do mundo, neste caso norte-americano, que é um dos jovens, consagrou o mais jovem campeão de xadrez do mundo. E metade dos jogadores de xadrez, os bons, no final acabam tendo alguns problemas mentais e estranhos, quer dizer, expulsa a vida. E a vida é esse exercício de usar a mente todos os dias contra as astutas ciladas. E essas astutas ciladas não são visíveis como coisas maléficas, são visíveis como boas. Ok? E muitas delas, como dizia John Wicker, o homem que escreveu o livro 5 livros que destruíram o mundo e outros 10 que não ajudaram em nada, dizia ele que essas ideias errôneas que podem destruir a nossa vida repousam no ambiente intelectual que respiramos. Ou seja, eu gosto de música, as astutas ciladas vão estar na música. Eu gosto de cinema, as astutas ciladas vão estar no cinema. Eu vou pensar que eu estou fazendo uma jogada normal e intelectual, mas que na verdade já foi deturpada. Dizia outro sábio, hoje se comete vários tipos de terrorismo. O terrorismo estético, destruir a beleza da menina. O terrorismo moral, perverter o que é bom. Para muitos o terrorismo é só não. Mas também, e devemos falar também no terrorismo religioso, em que uns entram, ficam presas, são usurpadas, são abusadas, são estupradas, até o ponto de não quererem mais ter nada com o Criador. Se eu não respirar, se eu não analisar a semelhança dos bereanos, o ar intelectual que eu respiro, por exemplo, o ar intelectual do Mano Zuela, mais do que visível é o hip-hop. Ele se realiza no hip-hop, se revê no rap, até evangeliza com rap, se possível for, ora e adora no rap. É o ar intelectual que ele respira. Jesus pega pescador e a temática que ele usa, vocês agora vão pescar homens, porque é o ar intelectual que eles respiravam. Eu não ia falar, agora vocês vão fazer matemática, vão calcular uns... Não, eles são pescadores. O ar intelectual que nós respiramos... O ar intelectual que nós respiramos me remete à ideia do como eu vivo, aonde eu estou colocado. Você é uma peça ali. Se Deus vai querer fazer um checkmate, quer salvar uma alma ali, Ele vai usar você ali. O grande problema é que nós temos o problema de não fazer conforme Josué. Deus disse, Josué, eu vou te usar no meu xadrez. E eu quero que ganhem uns checkmates aqui com os sírios, babilônicos e whatever. E aí o que eu vou fazer? Medita neste livro de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e faças conforme está escrito. Esse é o grande problema, que a gente já tem um problema. Caímos na mesma tendência do mundo capitalista. Acordamos às 5 para ir trabalhar para manter o pão, voltamos às 21, dormimos, voltamos a acordar às 5 e nem temos, por exemplo, os judeus têm o sábado deles, cessa tudo, hoje é dia de Yahweh. Nós hoje nesse nosso mundo capitalista, Yahweh é 5 minutos. E pensamos assim, não, eu estou longe da influência, Deus está a me jogar, Deus está a me mover. 5 minutos para entender Yahweh, não dá.
10 minutos para respirar Deus não dá. Já dizia Jimmy Wicker, esses males estão no ar intelectual que respiramos. Se você está na atmosfera de Deus, vai gastar mais tempo. A Bíblia fala que o perverso não dorme enquanto não praticar uma nova maldade. Provérbios. Mas os justos procuram como agradar a Deus cada vez mais de perto. Você não quer ser usado por Satanás? Procura estar perto de Jeová. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Vigia os teus desejos. Quando você está a sentir inveja, está a sentir inferior, está a sentir baixo, você está a se perverter. Yeah? A Bíblia o tempo todo falou para Asaf, Asaf, não tenha inveja do iníquo que prospera na sua iniquidade. Repetiu em Salmos 37, 7. Paciência, espera no Senhor, não te aquiete por conta do ímpio que prospera na sua iniquidade. E o tempo todo a igreja com inveja do mundo que prospera, em querer as mesmas coisas, esquecemos o que é o básico, o que é o chamado. Eu vou ler um versículo bíblico que eu aconselho também, por favor. Efésios 1:18. E esse é o problema pelo qual nós vamos encontrar pastores que assassinam as esposas. Assassinou a esposa por quê? Porque a esposa era a única que trabalhava, tinha problemas financeiros e ele seria o herdeiro legítimo. Isso no mundo capitalista. Diz o seguinte, Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou às riquezas da gloriosa herança dos santos. Querido, há quem os olhos espirituais estão tão fechados que ele nem sabe que gloriosa herança ele tem no casamento. Que gloriosa herança tem em cuidar dos filhos como um pai dedicado. Que gloriosa herança tem em se dedicar para a comunidade onde ele está inserido. Que gloriosa herança tem em fazer o dom que Deus lhe deu. Que gloriosa herança ele tem como santo para a nação onde ele está. Por quê? Porque os olhos espirituais estão fechados. E o que é? Nós abordamos aqui uma vez um tema que foi materialismo, a prisão da fé. Satanás sempre que usa alguém, ele precisa de algo material. Na Eva foi só maçã. Para muitos é uma menina, para muitos é um carro. O diabo trabalha com material. Deus trabalha com a gloriosa esperança. E por isso Paulo falou, se nós cremos em Cristo somente para se dar bem nessa life, nessa vida, então somos dos mais miseráveis. E o evangelho atual apela para essa vida. Vens decretar o teu carro. Vem decretar. Vê a Bíblia, Deus o tempo todo trabalha com o coração, com o subjetivo, com a gloriosa herança. Foi mesmo Paulo que disse, até Davi não ascendeu aos céus, o seu túmulo está entre nós. Até Davi ainda não usufruiu da gloriosa herança, ainda está aqui. Você pode sofrer nesta vida, para a gloriosa herança. Quando você começar a colocar essa vida em primeiro lugar, quem está a mover o teu xadrez é outra pessoa. E eu acredito que não tenho mais nada para falar. Nosso tema fica por aqui. A próxima edição será perturbados e perturbadores. Perturbadores e perturbados, né? Vai dar nisso, vamos pegar o rei Saul. Era um rei perturbado e perturbou a nação, né? Morreram muitos sacerdotes. Muitos. Davi teve que correr de espera, sou santo. Qual é o perigo de eu estar no ministério onde o pastor é um perturbado? Tá bem. Mano Santana, pode orar por nós, né? Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé. Pai querido, mais uma vez rendemos honra, graças, pelo seu maravilhoso nome. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor Santo Espírito arquitetar este programa, arquitetar esta hora, Pai. Obrigado, Pai, pelo ministério da sua palavra. O Senhor
levantar e erguer Cristo em nós. Obrigado, Senhor, pelo ministério da sua palavra. O Senhor edificar o andar no caminho certo. No nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Porque nós cremos, Pai, e acreditamos que, em detrimento de tudo que o Senhor Santo Espírito nos ensinou aqui, Senhor, nós somos mais do que vencedores, Pai. Nós acreditamos, Pai, e cremos, Pai, que tudo, Pai, que toda flecha que o inferno tentar levantar contra os nossos corações, por conta dessa palavra, por conta de tudo que aprendemos aqui, Senhor, está destruída e será destruída no nome de Jesus. Pai, obrigado pelo poder que há no sangue poderoso de Jesus Cristo, Pai, ao qual derramamos sobre nossas vidas. E pedimos que os nossos corações, Senhor, sejam lavados e limpos pelo poder que há no sangue de Jesus. Para que a todo tempo, Senhor, demos honras e glórias ao seu nome. No nome de Jesus. Amém.